Você sente isso também? Uma inquietação que não tem nome, uma sensação de que alguma coisa está prestes a acontecer, mas você ainda não sabe exatamente o que. Parece que o coração pulsa em um compasso mais acelerado, que os pensamentos se embaralham como se o tempo estivesse correndo e algo dentro de você dissesse: preste atenção. Não é por acaso que você está aqui agora. Não é coincidência que seus olhos estejam lendo essas palavras. Existe um motivo maior que te trouxe até este momento. Um chamado, um sinal do céu, uma convocação silenciosa, mas urgente, que veio na forma de uma oração. Alguém precisa ouvir isso. Talvez esse alguém seja você. Talvez você nem saiba ainda a gravidade da batalha que está sendo travada no invisível. Mas Deus sabe, e Ele está aqui, porque existem mensagens que não podem esperar. Há palavras que carregam uma urgência espiritual tão grande, que se tornam pontes entre o que somos hoje e o que podemos deixar de ser amanhã. E quando o céu decide falar, ele não sussurra, ele clama, ele grita dentro da nossa alma. Deus não trabalha com atraso, ele trabalha com propósito. E é por isso que essa oração chega até você agora, neste exato minuto, como um recado direto do coração de Deus para o seu. Talvez você tenha ignorado sinais, talvez tenha minimizado os alertas, talvez esteja tão imerso nos seus próprios conflitos que não percebeu o quanto está perto de um limite emocional, espiritual, talvez até físico. O céu está te chamando, não para te assustar, mas para te despertar. Quantas vezes você sentiu como se algo estivesse fora do lugar? Como se existisse uma brisa estranha pairando sobre os seus dias, mas não soubesse dar nome a ela? Quantas vezes sentiu que estava prestes a perder algo valioso, mas não conseguia entender o que era? É nesses momentos, exatamente nesses momentos, que o céu envia um recado. E dessa vez, ele escolheu essa oração para falar com você, porque há uma porta que está prestes a se fechar. Uma oportunidade que, se ignorada, pode custar mais do que você imagina. Essa oração é o último chamado antes da virada. Uma tentativa do próprio Deus de intervir na sua caminhada antes que seja tarde. E talvez você esteja se perguntando, mas por que agora? Porque hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento em que o céu se curva em direção à sua história e tenta te alcançar, antes que o desfecho escape das suas mãos. Essa oração é uma linha direta com o céu. Uma linha que não pode ser rompida, porque carrega um propósito urgente. Impedir que você continue no caminho da dor, do erro, da distância, da desistência. Você foi escolhido para ouvir isso. E existe alguém mesmo, talvez muito próximo de você, que precisa dessa mesma palavra. Mas antes, ela precisa arder no seu coração. Deus conhece o que você não consegue expressar. Ele lê seus silêncios. E enquanto você vive sua rotina tentando parecer forte, tentando sustentar tudo, ele te observa por dentro. E foi aí que ele decidiu agir. Não com trovões, nem com terremotos, mas com uma oração. Uma oração que atravessa o tempo, o espaço, a tela e a lógica. Uma oração que te encontra exatamente onde você está agora, porque o céu está em movimento. Algo está prestes a ser revelado, e essa oração é o início dessa revelação. E quando Deus decide falar, não há obstáculo que impeça sua voz de chegar. Não há distração forte o suficiente, não há rotina barulhenta demais, nem dor profunda o bastante que consiga calar o que ele quer dizer. Essa oração é uma resposta a pedidos que você nunca fez em voz alta, mas que gritou em silêncio dentro do seu peito. E se você duvida, escute com atenção, porque o que está por vir exige vigilância. Você já se perguntou quantas vezes Deus tentou te alcançar, mas você estava distraído demais para perceber? Já imaginou quantas vezes o céu soprou sinais e você os confundiu com um acaso? Pois saiba, hoje não é acaso. Hoje é intervenção.
Hoje é urgência. Essa oração vem como um último aviso, não porque Deus desiste de você, mas porque Ele luta por você. Porque Ele te ama a ponto de não permitir que você continue cego enquanto o perigo se aproxima. Essa é a linha entre o antes e o depois. A fronteira entre a queda e o resgate. Entre o silêncio que consome e a palavra que liberta. Não ignore, não adie, não minimize, porque o que será revelado a seguir pode mudar o rumo de tudo. Prepare-se agora para ouvir o que Deus viu no silêncio da sua alma. Você se lembra daquele dia em que tudo pareceu escurecer de repente? Quando, sem aviso, a esperança que ainda restava foi engolida por um silêncio tão profundo que até a própria fé tremeu nas estruturas. Talvez tenha sido uma perda inesperada, ou talvez apenas o acúmulo de batalhas não vencidas. Você olhou para o céu, mas ele parecia fechado. Você tentou orar, mas as palavras não saíam. Tentou continuar, mas o chão parecia mais escorregadio a cada passo. É sobre esse lugar que Deus quer falar com você agora, porque é nesse lugar onde os olhos enxergam pouco e o coração já não sabe o que esperar, que o céu começa a operar. Deus nunca te abandonou ali. Ele apenas estava preparando o momento certo para agir. E esse momento chegou. Às vezes, os maiores milagres não começam com trovões nem com aplausos dos céus. Eles nascem no silêncio. No exato instante em que você pensa que foi esquecido, o céu escreve o capítulo mais poderoso da sua história. Deus tem uma forma única de trabalhar. Enquanto tudo parece imóvel, Ele está mexendo as peças que você não vê. Enquanto as portas que você implorou para abrir continuam fechadas, Ele está construindo uma porta nova. Uma que ninguém poderá fechar. Mas antes dessa porta se abrir, é necessário que você entenda por que o tempo de espera é tão sagrado. Ele não é um castigo, é um preparo. Sabe aquela resposta que você vem esperando há dias, meses ou até anos? Aquele sim que parecia estar engavetado no céu. Não é que Deus te ignorou, é que Ele sabia que se respondesse antes da hora, talvez você não estivesse pronto para sustentar o que viria. O céu não te entrega migalhas, o céu prepara banquetes. Mas para comer do banquete, é preciso aprender a discernir o tempo da fome do tempo da maturação. E isso dói. Dói esperar. Dói crer quando tudo ao redor desmente a sua fé. Dói sonhar quando o tempo parece zombar dos seus desejos. Mas é nesse terreno de dor que Deus planta os maiores testemunhos. E hoje, Ele quer que você saiba, não importa o quanto pareça tarde, não importa o quanto tudo esteja fora de controle, o céu ainda tem uma resposta para você, uma resposta viva, direcionada, alinhada ao que você precisa e não apenas ao que você quer. Porque Ele vê o quadro completo, enquanto você ainda está preso à moldura. E essa resposta que parece atrasada, na verdade, está sendo moldada com detalhes que você nem sonha. Existe algo sendo escrito sobre você nesse exato instante, e o inimigo tem tentado te distrair para que você desista antes de receber. É como se houvesse uma guerra espiritual invisível se desenrolando acima da sua cabeça. Anjos em batalha, vozes sendo levantadas contra você, laços tentando te prender, dardos sendo lançados para calar sua oração. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa pressão, você ainda está aqui. Isso por si só já é prova de que Deus está agindo. Você não desabou, você não enlouqueceu, você não se perdeu de vez. Está cansado, sim, está ferido, talvez, mas ainda está aqui. E quem ainda está de pé, mesmo tremendo, é alvo do céu. Há algo muito específico que Deus quer entregar. E essa entrega carrega peso espiritual. Não é só bênção, é destino. Não é só resposta, é missão. Por isso, a batalha tem sido tão intensa. O silêncio de Deus não foi rejeição, foi estratégia. O tempo dele não é medido por relógios humanos. E agora, tudo está começando a fazer sentido. A oração que você está prestes a ouvir,
ou que talvez já começou a sentir dentro de você, não é só para consolar, é para alinhar. Deus está trocando a sua vestimenta de dor por uma capa de autoridade, e Ele quer que você saiba que nada foi em vão. Toda lágrima colhida, cada grito abafado, cada noite de insônia, cada perda não explicada, nada disso se perdeu no tempo. Tudo foi registrado, e mais, tudo será usado para te fortalecer. A resposta que está vindo carrega cicatrizes, mas também promessas. Carrega a dor da espera, mas a glória da fidelidade divina. E quando ela vier, e ela virá, você entenderá por que Deus demorou tanto para responder. Porque Ele não queria apenas te dar o que você pediu. Ele queria te transformar em alguém capaz de sustentar o que está por vir. E se você ainda tem dúvidas de que essa resposta é real, olhe para dentro de você agora. Sinta essa inquietação, essa eletricidade no ar, esse sopro no peito. Isso é o Espírito de Deus testificando que algo está se movendo. Algo que você não controla, algo que ultrapassa a lógica, algo que está vindo direto do trono de Deus com seu nome escrito. E o que está para chegar não será apenas uma mudança nas circunstâncias, será uma mudança na sua essência. Mas antes da resposta chegar, antes do céu se abrir completamente, existe algo que você precisa ouvir. Há momentos na vida em que a alma se curva sem ninguém ver. O corpo continua andando, o sorriso ainda aparece nas fotos, mas por dentro algo já se partiu em silêncio. Você olha ao redor e as pessoas seguem seus caminhos como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse normal. Mas você sabe, você sente, há uma rachadura na estrutura, uma dor que ninguém percebe, uma súplica que nunca saiu em voz alta. E é exatamente nesse lugar invisível, onde as palavras não chegam e os olhos não alcançam, que Deus está agora te observando de perto, porque Ele conhece os bastidores do seu coração, os lugares onde ninguém mais entra, e é ali mesmo, que Ele quer agir. Talvez você tenha vivido dias em que tudo o que restava era o gesto automático de continuar. Um pé depois do outro, um sorriso ensaiado, "tô bem" engasgado. Você já perdeu a conta de quantas vezes tentou mostrar força quando, na verdade, o que mais queria era um colo, um refúgio, uma voz que dissesse, "Eu entendo, e você não precisa carregar isso sozinho." Mas ninguém disse, ninguém viu. Ou pior, alguns até viram, mas não souberam lidar com sua dor. E então, você foi se fechando, levantou paredes invisíveis, criou uma fortaleza tão alta ao redor de si, que até você se perdeu dentro dela. E mesmo assim, com tudo isso, Deus nunca deixou de estar do lado de fora, batendo. A voz de Deus não grita, ela sussurra, e por isso é tão difícil ouvi-la em meio ao caos. Mas quando o mundo se cala e a dor grita mais alto que tudo, é aí que o sussurro dele ganha força. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, cansado demais para continuar, mas com medo demais para parar. Você não quer voltar atrás, mas também não sabe como seguir. E enquanto tenta se equilibrar nesse abismo, Deus te observa com os olhos de um pai que sabe o peso que o filho carrega. Ele não está exigindo de você uma fé perfeita. Ele não está cobrando posturas religiosas. Ele só quer uma coisa, que você abra a porta, ainda que seja só uma fresta. Porque Deus não precisa de muito para transformar tudo. Uma oração sussurrada, um pensamento solto, um pedido quebrado. Ele entra pelos detalhes, ele entra pelas rachaduras. Enquanto você pensa que a dor te quebrou, Deus vê uma brecha para reconstruir. Ele é especialista em fazer novo onde tudo parece velho demais. E quando você já não tem forças para fazer grandes clamores, quando sua oração vira um suspiro rouco, quando sua esperança mal se sustenta, é aí que ele se move com mais poder. Porque a graça não exige performance, ela exige rendição. E quem se rende de verdade não perde. Ganha acesso a promessas que estão pairando sobre a sua vida há anos. Elas não foram esquecidas,
Só estavam esperando o momento em que o seu coração estaria maduro o suficiente para receber, não como alguém desesperado, mas como alguém pronto. Deus nunca age baseado na sua pressa, mas na sua transformação. E às vezes é preciso que tudo à sua volta desmorone, para que você perceba que Ele é o único alicerce que nunca vai ruir. E é por isso que, mesmo sem entender, você continuou. Mesmo em pedaços, você ainda está aqui. Porque no fundo, algo dentro de você sabia, não acabou, ainda não acabou. E agora, neste exato instante, Deus está rompendo o silêncio. Aquilo que parecia distante demais começa a se aproximar. Aquilo que você já havia enterrado nos cantos da alma começa a pulsar novamente. É como se uma semente esquecida estivesse finalmente brotando, empurrando a terra do medo, da dor, da decepção. E esse broto, ainda frágil, carrega dentro de si tudo o que você precisa: direção, cura, alívio. Mas essa resposta não virá envolta em ouro ou luz. Ela virá com a simplicidade das coisas que realmente importam. Uma paz que invade sem pedir licença. Um entendimento que não se explica, só se sente. Você já percebeu como as coisas mais importantes da vida não fazem barulho? O nascer do sol, o crescer de uma árvore, o bater do coração. É assim também com os milagres de Deus. Eles não precisam de anúncio, eles só precisam de espaço. E é isso que Ele quer de você agora: espaço. Um gesto de entrega. Uma fresta de confiança, um abrir de mão do controle, porque a resposta que Ele quer entregar ainda hoje não se encaixa na lógica, nem se submete ao tempo. Ela nasce do Espírito, e o Espírito sopra onde quer, como quer, na hora que quiser. Mas antes que essa resposta se manifeste de forma completa, antes que a luz rasgue o céu escuro da sua alma, há uma última coisa que você precisa saber. Existe um território dentro do coração onde só Deus pisa. Um lugar tão secreto que nem mesmo você visita com frequência. Um espaço guardado, escondido entre memórias mal resolvidas, promessas não cumpridas e dores que você acreditou ter superado, mas que ainda sangram no silêncio. Esse território é onde as perguntas ecoam sem resposta. Onde você já perguntou mais de uma vez se Ele realmente te escuta, se Ele realmente se importa, se ainda existe um propósito em tudo isso. E é nesse exato lugar que Deus está agora. Não apenas olhando, mas sondando, tocando e, principalmente, preparando uma resposta que não vem apenas com palavras, mas com uma presença que muda tudo. Você já tentou buscar forças em todos os cantos. Procurou em conselhos de amigos, em vídeos motivacionais, em frases marcadas nos livros e, muitas vezes, até em promessas que você mesmo tentou criar para si. Mas, com o tempo, tudo isso se mostrou superficial. Foi como tentar saciar uma fome profunda com migalhas. E a alma, faminta, seguiu vazia. Foi aí que você entendeu que há dores que não se resolvem com lógica e que há vazios que só Deus pode preencher, não com respostas prontas, mas com a presença dele que silencia até o barulho da dúvida. É nesse instante que o coração, cansado de correr atrás de alívios passageiros, começa a se abrir para o eterno. Deus não se apressa como nós. Ele caminha no compasso da eternidade. E por isso, muitas vezes, achamos que Ele está atrasado, quando, na verdade, Ele está cuidando dos bastidores. Enquanto você se desespera por não ver movimento, Ele está alinhando peças que você nem sabia que existiam. Está reconstruindo partes do seu interior que precisavam ser curadas antes que a resposta chegasse. Está fechando ciclos que ainda estavam abertos, curando feridas que você fingia não sentir e tirando pessoas do caminho que só estavam atrasando o processo. Deus não entrega promessas a corações despreparados. Ele prepara o coração primeiro para que, quando a promessa chegar, você esteja pronto para vivê-la sem destruí-la.
Talvez a sua oração tenha sido feita com lágrimas. Talvez tenha sido uma daquelas que você não teve forças para terminar, onde as palavras se perderam em meio ao soluço preso no peito. Deus ouviu cada uma delas, mas mais do que ouvi-las, Ele sentiu. Porque diferente de qualquer outro ser, Deus não escuta apenas o que você diz, Ele escuta o que você sente. Ele interpreta o silêncio, decifra o olhar e entende os pedidos que nunca saíram da sua boca. É por isso que muitas vezes Ele responde antes mesmo de você pedir. Ou responde de um jeito que você não esperava, porque sabia exatamente do que você precisava, mesmo quando você pensava que precisava de outra coisa. E aí está o ponto mais difícil para o coração humano: confiar no invisível. Confiar em um Deus que você não pode tocar, que você não pode ver com os olhos naturais, mas que mesmo assim está mais perto de você do que a sua própria respiração. Confiar em algo que ainda não aconteceu, em uma promessa que ainda não se materializou, em um futuro que ainda não chegou, e ao mesmo tempo descansar sabendo que Ele está no controle. Não é uma fé rasa, é uma fé que mergulha fundo. Uma fé que decide se manter firme mesmo quando tudo desmorona. Uma fé que não depende de sinais visíveis para continuar acreditando. Mas existe uma coisa que poucos falam. Essa fé só nasce nas profundezas da dor. Só é lapidada no vale. Só amadurece quando o chão foge dos pés. A resposta que você tanto espera não está vindo para te aliviar momentaneamente, mas para te transformar completamente. Ela não vem apenas para te livrar do problema, mas para te tornar alguém capaz de atravessar qualquer deserto sem perder a essência, sem perder a fé. Porque o que Deus quer entregar ainda hoje é maior do que uma solução. Ele quer te dar entendimento, clareza, propósito e, acima de tudo, uma comunhão tão íntima com Ele que nenhuma tempestade será capaz de te afastar dele de novo. E, nesse momento, você pode até sentir que está sozinho, mas não está. Há um movimento acontecendo no mundo espiritual. Anjos sendo liberados, portas sendo destrancadas, corações sendo tocados. Deus está agindo com precisão. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Cada lágrima foi anotada, cada silêncio foi registrado, cada oração esquecida por você foi memorizada por Ele. E agora, no tempo certo, no tempo dele, que sempre é o perfeito, a resposta está vindo. Não como você imaginou, não como você desenhou, mas exatamente como você precisa. E ainda assim, antes dessa resposta tomar forma no mundo visível, há algo que Deus quer te mostrar, algo que vai mudar para sempre a forma como você enxerga o que viveu até aqui. Existe um segredo escondido por trás de cada espera: a preparação. Enquanto o relógio corre e a resposta ainda não chegou, Deus não está inerte, muito menos indiferente. Ele está ensinando, Ele está moldando, Ele está afunilando o caminho para que, quando a promessa chegar, você esteja não só pronto para recebê-la, mas principalmente capaz de sustentá-la. Porque a bênção que vem antes do tempo pode se transformar em peso, e o que era para ser livramento pode virar armadilha, se não houver maturidade para lidar com aquilo que foi pedido com tanta intensidade. Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende. Ele conhece os bastidores da sua alma e, por isso, Ele não responde com pressa, mas com propósito. Toda espera carrega uma escola invisível. É nas entrelinhas do tempo que o caráter é forjado, que a fé é provada, que a essência é purificada. Quando o sim de Deus demora, não significa que Ele te esqueceu, mas que Ele te escolheu para um processo mais profundo. Um processo que vai além das aparências. Um processo que trata o orgulho, que derruba o ego, que quebra a autossuficiência.
Um processo que transforma o coração de pedra em carne e que nos faz parar de buscar a resposta como um fim e começar a buscá-lo como o próprio caminho. Porque mais do que aquilo que Ele pode nos dar, Deus quer ser tudo em nós. Ele quer ocupar o centro, quer ser a fonte, quer ser o destino. Mas não é fácil. A mente grita, o coração vacila. A dúvida aparece como uma sombra que sussurra no ouvido. E se ele não vier? E se você estiver esperando em vão? E se tudo isso for apenas um alívio emocional passageiro? Essas vozes tentam minar a fé, apagar a chama, congelar a esperança. Só que por mais alto que essas vozes falem, há uma voz mais profunda, mais serena e mais poderosa. É a voz do Espírito. Uma voz que não se impõe, mas consola. Que não acusa, mas direciona. Que não empurra, mas conduz. Essa voz não promete ausência de dor, mas garante presença no meio dela. E é essa voz que te sustenta nos dias em que tudo parece ruir. Deus está interessado em algo que muitos ignoram: o seu interior. Ele prefere te ver firme, inteiro e preparado, do que famoso, exaltado e destruído por dentro. E por isso ele age com tanto zelo. Porque a pressa pode te fazer chegar antes da hora certa, mas também pode te fazer perder tudo. Deus é como um oleiro moldando o barro com cuidado. Cada volta na roda é um estágio, cada pressão é um ajuste, cada pausa é um respiro para que o vaso não rache. E mesmo quando parece que você foi esquecido na prateleira da vida, entenda, Deus só coloca o vaso no forno quando ele está pronto. E o fogo não vem para destruir, mas para firmar. Enquanto você espera pela resposta, Deus está organizando a bagunça dentro de você. Ele está mexendo em áreas que você achava resolvidas. Está tocando em lembranças que você escondeu debaixo do tapete da alma. Está trazendo à tona feridas mal cicatrizadas, medos camuflados, traumas antigos que ainda influenciam suas decisões, não para te expor, mas para te curar. Porque a resposta de Deus não pode chegar em um coração desorganizado, em uma mente instável, em uma alma inquieta. Ele quer entregar sim, mas antes ele quer restaurar. Porque o que ele vai te dar é valioso demais para ser desperdiçado em um ambiente despreparado. E enquanto você olha ao redor e só vê silêncio, saiba que há um mundo espiritual em movimento. Há anjos descendo com provisão. Há barreiras invisíveis sendo quebradas. Há correntes caindo sem que você perceba. Porque o agir de Deus não é sempre barulhento. Às vezes, ele trabalha no silêncio, mas sempre com precisão. E nesse silêncio, ele revela os verdadeiros adoradores. Aqueles que não o servem apenas por aquilo que ele faz, mas por quem ele é. Aqueles que permanecem mesmo quando não entendem. Aqueles que decidem confiar quando tudo ao redor diz para desistir. Nesse momento, talvez o seu maior desafio não seja acreditar que Deus pode, mas acreditar que Ele quer. E é exatamente aí que Ele quer tocar. Ele quer desfazer a imagem distorcida que você criou dele com base nas decepções humanas. Ele quer apagar o medo de que ele vai te abandonar como os outros abandonaram. Ele quer tirar da sua alma o peso da culpa que te faz pensar que você não é digno de receber algo bom. Porque a resposta dele não é sobre mérito, é sobre graça, é sobre amor, é sobre um pai que sabe exatamente o que o filho precisa e que mesmo diante de erros e falhas, continua de braços abertos. Mas antes que essa resposta seja colocada nas suas mãos, há algo que Deus quer fazer com as suas mãos, algo que você ainda não percebeu, algo que envolve o propósito pelo qual você foi criado, algo que vai além do agora, além da sua dor, além do seu desejo, algo que vai revelar por que essa espera foi tão longa, tão difícil e ao mesmo tempo tão necessária. Existe algo que Deus quer ativar em você antes da resposta chegar.
um movimento interno, uma disposição invisível que antecede o milagre visível. Ele quer acender uma fé que não seja passiva, mas que caminhe mesmo sem ver. Porque há um tipo de fé que espera sentada, mas também existe aquela que se move, que age, que prepara o ambiente como se a promessa já tivesse sido cumprida. Essa fé é a que organiza o quarto antes do filho chegar, que compra o presente antes da reconciliação acontecer, que manda o currículo antes da porta se abrir. É a fé que constrói a arca mesmo sem ver uma única gota de chuva. É a fé que dá passos em cima da água, confiando que o invisível é mais firme do que o visível. Deus quer te tirar do modo espectador e te colocar como participante ativo do processo. Porque muitas vezes esperamos uma resposta como quem assiste a um filme, ansiosos para ver o final, mas sem perceber que somos parte essencial da narrativa. Não é só sobre receber algo de Deus, mas sobre se tornar alguém que carrega o caráter dele. Enquanto a resposta não chega, Deus está moldando suas atitudes, alinhando suas intenções, redirecionando suas palavras. Ele está te ensinando a andar como quem já carrega a resposta, mesmo que os olhos ainda não enxerguem. Porque o verdadeiro milagre começa antes no coração, depois se materializa do lado de fora. É nesse ponto que a maioria desiste. Porque é difícil permanecer fazendo o certo quando tudo ao redor parece dar errado. É cansativo manter a esperança quando as evidências gritam o contrário. Mas é exatamente nesse campo de batalha invisível que os verdadeiros guerreiros de fé são forjados. Deus quer ativar em você uma resistência espiritual, uma persistência emocional, uma maturidade que não se baseia mais em sinais, mas em convicções. E isso só é possível quando a fé deixa de ser uma teoria bonita para se tornar uma prática diária, um exercício de confiança constante, uma decisão repetida de crer mesmo sem sentir. Você não foi criado apenas para esperar por promessas. Você foi chamado para se mover em direção a elas. Deus quer que você se posicione, que você levante a cabeça, que você declare com autoridade o que Ele já liberou no céu. Porque quando você se move em fé, o céu se move junto com você. Quando você abre a boca para declarar o impossível, o Espírito Santo se manifesta no natural. Quando você decide obedecer, mesmo sem entender, os céus se abrem e os caminhos se alinham. Mas tudo começa com um passo, um movimento, uma decisão. E é esse passo que Deus está esperando que você dê. E talvez esse passo não seja algo grandioso. Talvez seja apenas um perdão que você precisa liberar. Uma oração que precisa voltar a fazer. Um louvor que ficou engasgado na garganta desde que a dor chegou. Uma atitude que pareça pequena, mas que carrega o peso da obediência. Porque Deus não mede fé por barulho, mas por profundidade. Às vezes, a fé mais poderosa é silenciosa, mas firme. É aquela que chora, mas não recua. Que sente medo, mas não paralisa. Que se decepcionou, mas ainda crê. Essa fé é um grito que o céu ouve, mesmo quando o mundo não escuta. Deus está te chamando para andar com Ele de novo, para voltar ao lugar da intimidade, para sair da lógica do quando Ele responder, eu volto a buscá-lo, e entrar no fluir do enquanto eu o busco, Ele já está respondendo. Porque a presença de Deus é a resposta que precede todas as outras. E quando você se alinha com o coração dele, até aquilo que parecia inalcançável começa a se aproximar. As portas começam a se destrancar, as pessoas certas aparecem, as oportunidades se revelam. Mas tudo isso começa com o reposicionamento do seu espírito, com a reativação da sua fé, com a sua decisão de não viver mais como quem espera, mas como quem já recebeu. Há algo poderoso prestes a acontecer, mas antes disso, Deus quer restaurar sua identidade. Ele quer que você se lembre de quem você é nele. Porque o inimigo não teme alguém que espera respostas. Ele teme alguém que conhece sua posição. E a sua posição é de filho. É de herdeiro,
É de alguém que não mendiga bênçãos, mas que caminha de cabeça erguida porque sabe a quem pertence. E quando essa identidade é restaurada, a fé se torna inabalável. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque você sabe que mesmo no caos, Deus continua sendo seu Pai. E Ele não falha. Esse é o momento de ativar a fé que estava adormecida, de reacender a chama que a decepção tentou apagar, de se levantar com ousadia espiritual e declarar: eu creio, mesmo sem ver. Eu me movo, mesmo sem entender. Eu continuo, mesmo sem sentir. Porque essa fé move o coração de Deus, e quando o coração de Deus se move, o impossível se curva. Mas antes disso, há algo ainda mais profundo que precisa ser liberado dentro de você. Existe um lugar no coração de Deus, reservado para aqueles que se quebram na presença dele. Um espaço onde o orgulho se desfaz, onde as máscaras caem, onde a alma finalmente para de fingir e se entrega de verdade. É nesse ambiente onde não há mais resistência que a voz de Deus se torna mais clara. Porque enquanto o barulho da dúvida, da pressa e da ansiedade nos ensurdece por dentro, Deus sussurra no silêncio da rendição. Ele não grita para ser ouvido. Ele espera que a gente se cale por dentro, que cesse a tempestade do nosso querer, para então liberar uma resposta que não apenas muda a situação, mas transforma quem nós somos. Muitos querem a voz de Deus, mas poucos estão dispostos a criar o ambiente onde essa voz ecoa com liberdade. Porque essa voz não se manifesta onde há orgulho, onde há rebeldia disfarçada de independência, onde há teimosia com cara de espiritualidade. A voz de Deus se revela quando o coração finalmente se dobra, quando as lágrimas escorrem não por desespero, mas por entrega, por reconhecimento, por sede. Porque Deus não responde apenas orações bonitas, Ele responde corações quebrantados. Ele responde àqueles que chegaram ao fim de si mesmos e disseram: Senhor, não dá mais do meu jeito. Fala comigo, nem que seja em silêncio. Você já percebeu como os momentos mais profundos com Deus quase sempre acontecem nos bastidores do caos? Nos cantos escuros da alma, onde ninguém vê, onde nenhuma palavra é dita, mas onde tudo dentro de nós grita. É ali que Ele fala. É ali que Ele se inclina. É ali que Ele nos envolve não com uma resposta imediata, mas com uma presença que cura mais do que qualquer solução humana. Porque às vezes, a resposta que a gente tanto espera não é uma mudança nas circunstâncias. É uma mudança em nós. É um descanso que vem antes da porta abrir. É uma paz que antecede qualquer explicação lógica. É como se Ele dissesse: ainda não é hora de você entender, mas é hora de você confiar. E confiar não é apenas crer que Ele vai fazer. É se permitir ser guiado sem ver o mapa. É entregar o leme, mesmo sem saber qual é o destino. É continuar caminhando, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Deus quer te levar para um lugar onde sua fé não dependa mais de sinais, mas de intimidade. Onde você ore não porque quer uma resposta, mas porque sente saudade da voz dele. Onde o tempo com Ele se torne mais precioso do que qualquer coisa que Ele possa te dar. Porque nesse nível de relacionamento, a resposta deixa de ser um objetivo e passa a ser uma consequência. Quando a presença dele se torna suficiente, tudo o mais começa a se alinhar. Esse é o ponto que muitos evitam. Porque a presença de Deus, quando verdadeira, confronta. Ela desnuda. Ela mostra o que está fora do lugar, o que precisa ser deixado, o que precisa ser curado. A resposta que Deus quer te dar talvez esteja travada, não porque Ele esteja demorando, mas porque algo dentro de você ainda não está pronto para recebê-la. Não é punição, é proteção, porque um presente recebido fora do tempo se transforma em peso. Uma bênção recebida sem estrutura pode se tornar ruína. Deus,
como Pai amoroso, segura algumas respostas até que nosso coração esteja limpo o suficiente para valorizá-las e forte o suficiente para sustentá-las. Ele quer te purificar no secreto. Não apenas limpar seus pecados, mas realinhar seus desejos. Ele quer fazer uma cirurgia na alma, remover dores antigas, ressentimentos esquecidos, traumas abafados. Porque tem resposta chegando, sim, mas essa resposta vai carregar mais do que alívio. Ela vai carregar propósito. E para que o propósito se cumpra, você precisa estar em sintonia com o coração dele. Isso só é possível quando você se rende por completo. Quando você entra no lugar da oração não como quem exige, mas como quem se entrega. Como quem diz: Senhor, se for para me responder hoje, que essa resposta seja também uma transformação dentro de mim. Deus te trouxe até aqui não apenas para te consolar, mas para te moldar. Ele está formando em você algo eterno, um coração ensinável, uma alma dependente dele, um espírito que não se dobra diante das circunstâncias, mas que se curva na presença dele. É nesse tipo de coração que a resposta chega com força, com propósito, com destino, porque agora você não é apenas um receptor de promessas. Você se torna um canal da vontade de Deus na terra. E esse é o próximo nível que ele quer te levar. Há momentos na caminhada com Deus em que tudo ao redor parece parado, mas por dentro o coração pulsa como se soubesse que algo grandioso está prestes a acontecer. A alma sente, ainda que os olhos não enxerguem. É um clamor mudo que ecoa no íntimo, quase como um sussurro da eternidade dizendo: fica firme, está mais perto do que você imagina. Nesses momentos, o céu pode parecer fechado, mas é justamente aí que os céus estão se movendo com maior intensidade. É quando o silêncio de Deus não é ausência, mas preparo. É quando ele não te responde com palavras, mas com ações invisíveis aos olhos, porém poderosas no mundo espiritual. Há uma resposta vindo, mas antes, ele quer que você aprenda a discernir o tempo dele, não o seu. Discernir o tempo de Deus é uma das maiores provas de maturidade espiritual, porque a espera, por si só, já exige fé. Mas entender que até o silêncio de Deus carrega um propósito, isso exige confiança profunda. E a verdade é que há um tipo de resposta que só chega quando o coração aprende a repousar, mesmo sem compreender. Porque Deus não trabalha sob pressão. Ele não se move pela nossa pressa, mas pelo nosso propósito. E enquanto estamos tentando correr para a próxima estação, Ele está tentando nos moldar para que possamos permanecer quando ela finalmente chegar. O que Ele quer entregar não é só uma bênção, é uma construção interna capaz de sustentar o que está por vir. Algumas respostas só chegam depois que certas estruturas dentro de nós são demolidas. Orgulho, ansiedade, incredulidade disfarçada de prudência, medo disfarçado de controle. Deus vê o que ninguém vê. E por isso Ele sabe exatamente o que precisa sair antes que o novo entre. A resposta que você espera pode ser exatamente o que vai te levar para um novo nível de fé, mas ela também pode ser o que revela o que ainda precisa ser tratado. Deus não dá respostas para massagear o ego, Ele entrega destinos. Ele libera promessas que carregam peso de responsabilidade e, por isso, Ele prepara o terreno antes de plantar. Acredite, quando Ele demora, é porque está cuidando da base. E quando Ele finalmente entrega, não tem como ser pequeno. Há orações que são feitas em lágrimas e recebem respostas em forma de direção. Nem sempre a resposta de Deus virá do jeito que você pediu, mas sempre virá do jeito que você precisa. Talvez você espere um sim imediato, mas Ele te envia paz. Talvez você deseje uma porta aberta, mas Ele te mostra uma que precisa ser fechada. Talvez você clame por um milagre visível, mas Ele opera uma cura invisível que vai além daquilo que você imaginava.
porque mais do que atender ao seu clamor, Deus quer te fazer entender o céu. Ele não quer apenas te satisfazer, Ele quer te alinhar. Porque uma vez que sua alma entra em harmonia com o ritmo dele, você nunca mais vai duvidar de que está sendo ouvido, mesmo quando tudo parecer calado. Você precisa entender que existe um processo entre o pedido e a resposta. E nesse processo, Deus não apenas ouve, Ele trabalha. Ele move peças que você nem sabia que existiam. Ele conecta pessoas, desbloqueia caminhos, fecha ciclos, sussurra em corações distantes que, sem você saber, estão ligados ao que Ele vai realizar em sua vida. Tudo isso enquanto você dorme, enquanto você ora, enquanto você continua acreditando. Não pense nem por um segundo que está sozinho. A demora da resposta não é descaso, é construção. Deus está preparando um cenário completo para que, quando a resposta chegar, você veja que tudo, absolutamente tudo, estava sob controle. E há algo ainda mais profundo nisso. Quando você decide confiar mesmo sem ver, quando você se recusa a abandonar a fé, mesmo quando tudo diz para parar, você toca o coração de Deus de uma forma que poucos tocam. Você revela maturidade espiritual. Você demonstra que não ama a Deus pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. E esse tipo de coração, esse tipo de fé, atrai o céu. Não porque mereça mais, mas porque entende mais. Deus responde àqueles que o conhecem, não apenas àqueles que o procuram. Porque conhecer a Deus é diferente de apenas esperar algo dele. Conhecer é se relacionar. E toda resposta que vem dele é, antes de tudo, um convite para aprofundar essa comunhão. Agora imagine se hoje for o dia. Imagine se essa espera que você suportou com lágrimas, essa dor que você calou diante dos outros, esse deserto que você enfrentou em silêncio, estiver prestes a ser rompido por uma palavra do céu. E não uma palavra qualquer, mas uma resposta que transforma, que resgata, que reposiciona, que cura. O tipo de resposta que não apenas te alcança, mas que reverbera através de você para tocar outras vidas. Porque é exatamente isso que Deus está fazendo. Ele está escrevendo uma história com a sua vida. Uma história onde a dor tem propósito, onde a espera tem sentido, onde a resposta carrega mais do que solução. Ela carrega destino, e essa história está prestes a entrar num novo capítulo. Pai, neste momento em que tantas vozes tentam nos distrair, em que tantas urgências do mundo tentam roubar o lugar da Tua presença, nós escolhemos silenciar tudo ao redor e nos render completamente a Ti. Não viemos aqui em busca de palavras bonitas, nem de promessas vazias. Estamos aqui porque a alma geme por direção, porque o coração clama por resposta, porque há algo dentro de nós que sabe, mesmo sem entender, que só o Senhor pode completar aquilo que começou. E por isso nos prostramos, reconhecendo que somos limitados, frágeis e carentes da Tua sabedoria, da Tua voz e do Teu sopro. Tu conheces os caminhos que trilhamos, cada curva, cada queda, cada recomeço. Tu sabes das noites insones, dos dias pesados, das decisões que nos arrancaram lágrimas em segredo. Nada está oculto diante de Ti, e por isso hoje, Deus, não queremos fingir força. Queremos ser sinceros, despidos de toda aparência. Queremos Te dizer, com a alma exposta, estamos cansados, mas seguimos crendo. Estamos feridos, mas não deixamos de confiar. Estamos esperando, mesmo quando tudo parece dizer que nada vai mudar. Porque sabemos que o Teu tempo é perfeito e que Tu és o Deus que transforma esperas em testemunhos vivos. Senhor, vem com Teu toque que cura, com Tua voz que acalma, com Teu vento que move. Tu és o Deus das respostas impossíveis, o Senhor das horas improváveis.
És aquele que responde no deserto, que visita a cova, que fala na fornalha, que age quando todos dizem que é tarde demais. E por isso pedimos, se for da tua vontade, responde ainda hoje, que haja um sinal do céu, uma confirmação da tua parte, uma certeza no nosso espírito de que estamos no centro do teu plano, que o coração se alinhe com o teu. Que os pensamentos encontrem paz, que a fé seja renovada como asas de águia. Entregamos diante de ti nossos medos mais profundos, nossas dúvidas mais silenciosas, nossos sonhos mais escondidos. Nada queremos guardar, nada queremos esconder. Porque sabemos que nas tuas mãos, até aquilo que parecia morto pode florescer de novo. Tu és o Deus das segundas chances, dos recomeços inesperados, das respostas que mudam destinos. Por isso, Pai, nesta oração clamamos. Visita agora essa vida que está ouvindo, toca essa alma que se sente esquecida, envolve esse coração que está prestes a desistir. Que ela saiba profundamente que o Senhor não a esqueceu, que o Senhor já está vindo ao encontro dela. E quando vier a resposta, que sejamos encontrados prontos. Que nosso coração esteja humilde, grato, quebrantado. Que não nos esqueçamos de onde viemos, nem do que passamos. Que a resposta não nos afaste de ti, mas nos leve ainda mais perto. Que ela seja um selo da tua fidelidade, um lembrete de que vale a pena confiar, esperar e permanecer. Porque no fim de tudo, Pai, o que mais desejamos não é apenas a solução, mas a tua presença, que cada passo, cada escolha, cada lágrima, cada vitória, tudo seja para a tua glória. E que essa oração, mesmo após terminar, continue ecoando no coração de quem ouviu, porque a verdadeira resposta, Senhor, é saber que tu estás aqui. Deus tem algo especial para você hoje. Ele conhece cada detalhe da sua vida, vê suas lutas e entende suas dores. Mas, acima de tudo, Ele quer que você saiba, você não está sozinho. A oração nos fortalece, a gratidão abre caminhos e a fé nos sustenta, mesmo nos dias mais difíceis. Creia, pois Deus já está agindo ao seu favor. O que hoje parece impossível, amanhã será testemunho. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo orações que renovam a fé e trazem paz ao coração. Juntos, vamos buscar a Deus e viver os milagres que Ele tem preparados para nós.